Alô, guerreiros do meu Brasil varonil, estamos começando mais um podcast, show de entretenimento com César Guerreiro, aqui diretamente do seu canal, e você já aproveita aí, dá o like e também se inscreve para você receber, põe as notificações, não esqueça para receber as notificações, porque nosso podcast está muito bacana, tá muito legal, cada semana uma atração, um convidado especial para você, pra gente bater um papo aqui, sobre curiosidades, sobre cultura, sobre música, teatro, televisão, esporte. Aqui a gente fala de tudo, né? Bom, os informes, que eu sempre abro o programa dando os informes, né? Quero mandar logo um grande beijo especial, um abraço carinhoso, um abraço do tiozão para minha sobrinha Emanuele Rodrigues Guerreiro, que está aniversariando, completando 14 aninhos, né, Emanuele? Olha, um beijo do tio César. Papai do céu abençoe você com muita saúde, continue sendo essa menina maravilhosa, obediente, educada e com certeza vai ser um futuro maravilhoso, viu, Emanuele? Beijo no teu coração, beijo pra minha irmã também, Lucélia, pra toda a família aí, tá, mana? Quero também saudar aqui o aniversário, né? O aniversário da nossa super maravilhosa promoter Nelly Habib, né? O aniversário vai comemorar o aniversário agora dia 12 de julho, uma super festa lá no Clube Israelita, no Monte Líbano, Clube Monte Líbano. Aniversário da Nelly Habib com várias atrações, inclusive eu vou estar lá, viu, galera? Levando um som pra vocês, vou levar uma jovem guarda bacana pra vocês ouvirem lá, dançar e curtir bem. Vai ser agora, dia 12 de julho, aniversário da nossa super promoter Nelly Habib. Também deixar aqui registrado a nossa torcida, né? Pro clube brasileiro, o único clube brasileiro presente nas finais do Campeonato Mundial de Clubes da FIFA, né, que é o Fluminense. Então, deixar aqui, salve, nesse horário deve estar começando o jogo, aí a galera tá ligada, né? Então, Fluminense, que você consiga manter, né, a qualidade do futebol que você vem desempenhando, demonstrando aí pelo mundo e contra esses clubes, os grandes clubes, né, europeus, tá bom? Bom, no programa de hoje a gente está recebendo uma pessoa super especial, um cara que eu sempre falo pra ele, né, o espírito do rei pairou sobre ele quando ele ainda tinha apenas 5 anos de idade, né? Então, vamos receber aqui no estúdio com muito carinho, muito respeito, Carlos Evanei e a missão de ser o maior e mais importante cover do rei Roberto Carlos. Carlos Evanei, aí, bicho? Seja bem-vindo aqui no nosso podcast, aplauso pra você. Ah, que maravilha, você é um cara sensacional, um ser humano muito especial, um cara muito carinhoso e legal, César. Principalmente muito profissional. Bacana, e que carrega bicho. Essa missão, Evanei, de uma ser missão, bicho. O mais importante cover a missão, realmente, do rei Roberto missão. Carlos, né? E uma responsabilidade muito grande, né, bicho? Seja bem-vindo aqui no nosso podcast. Obrigado, prazer enorme, obrigado pelo convite maravilhoso, viu? Boa tarde a todos, né, que estão aí, né, nos assistindo, né? É verdade. Ao vivo e todos também que, né, que depois, né, que vão continuar assistindo aqui, né, o nosso bate-papo, né, bicho? Bom, missão essa que foi outorgada a você quando você tinha apenas 5 anos de idade. Lá na Bahia, bicho, na Bahia, bicho, na Bahia, cara. Você ainda não era o Carlos Evanei? Não, longe de ser, né, você bicho? era lá brincava nos quintais da vovó. Eu era o neném, bicho. Neném, rapaz? Eu era neném, bicho, é verdade. Neném por apelido, né? Eu tinha tenho, né? Quer dizer, tenho ainda, né, claro, né? Muita gente ainda na minha cidade de Maragogipe ainda me chamam de neném, acredita isso? Maragogipe? Maragogipe. Que legal, Maragogipe. Lá no interior da Bahia. Interiorzão da Bahia. Eu lembro, cara, que eu tinha 5 para 6 anos, né, de idade, jogando bola de gude. Na verdade, eu nunca gostei de jogo, né, essas coisas, né, nunca gostei. Mas eu era sempre... eu jogava mais para poder ganhar das outras crianças e depois vender as bolas de gude para elas, entendeu? Tu ganhava e vendia para eles, depois ganhava de novo. E ganhava de novo. Era assim. Tu era arteiro, hein? Era verdade, é verdade. Que eu não era muito chegado a sabe, essas coisas assim, não era chegado nada disso. Pipa, por exemplo, também, quando eu soltava pipa, era para ganhar dos outros, para poder vender depois a pipa. Quer a pipa de novo? Exatamente.
vendia de novo. Comprava pirulito, comprava bombom, biscoito. Essas coisas e tal, né? Essas balinhas, essas coisas e tal. Essas coisinhas todas. Sempre fui assim. E eu lembro, bicho, que num desses dias, eu jogando a bola de gude ali e tal, e nessa época, César, o que a gente ouvia era exatamente, por exemplo, Orlando Dias, Calbi Peixoto, Ângela Maria, quem mais? Silvinho, né? Principalmente, que eu lembro muito do Quem É, né? Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida, né? Ouvi muito Carlos Alberto, lado a lado, meu amor, mas tão longe, né? O Orlando Dias, né? Evaldo Braga já estava? Não. Evaldo Braga já veio depois. Isso aí foi anos depois, 30, sei lá, 40, sei lá, 20 e poucos anos depois, 30 anos depois. E aí era Aguinaldo Timóteo, sim, né? Aguinaldo Timóteo já existia aí ali, lógico, era o... Quem mais? O Orlando Dias, né? Orlando Dias. Tu és a criatura mais linda que os meus olhos já viram, né? E ali eu jogando bola de gude e tal, era o que a gente ouvia nessa época, era isso aí. Que maravilha. E de repente, cara, eu tô jogando bola de gude e tô ouvindo aquela coisa. Malena... Eu sou um sonhador, Malena, tchan, tchan. Eu quero seu amor, tchan, 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 tchan. Malena, não posso mais sofrer. Eu disse, caramba, que coisa linda, bicho. Aí, é verdade. Aí eu parei, porque antes disso aí, eu já cantava nos programazinhos de calorozinho de rádio e tal, tinha uma rádiozinha lá, eu lembro que era do Didica, né, o nome dele do Didica, tá vivo até hoje o cara, com 90 e porrada de ano. O rapaz. Do Didica, que só pegava também numa rua, que era dele. É a Rádio Rua. É verdade, só pegava na rua dele. Aí tu ia lá dar uma canjinha, aí tinha uns programinhas de calouros, né? De calouros e tal, das criancinhas e tal, rapaz, e eu ia lá, cantava e tal. Só não lembro o que eu não me lembro até hoje o que eu cantei. Mas eu lembro de um fato que marcou. Na minha cidade tinha um trio elétrico, né, pro carnaval, para esse tipo de festa, tinha um trio elétrico, e tinha um cara que solava, porque naquela época não tinha cantor em trio elétrico, né? Não existia cantor em trio elétrico. Era só música instrumental, né? E o cara tocava, solava as músicas, inclusive do Roberto Carlos, no cavaquinho. E a filha dele, também lá para os 5, 6 anos de idade, foi também cantar nesse programa de calouros, né? E aí ela ganhou de mim, bicho. Eu tirei no segundo lugar, ela tirou em primeiro lugar e eu no segundo lugar. Mas eu lembro a música que ela cantou, mas não lembro a música que eu cantei. Olha que interessante. Tu não lembra a música? Não lembro. Não sabe se foi do Roberto, se foi de outro cantor? Não, do Roberto não foi. Provavelmente porque foi não foi do Roberto. Não, porque foi antes de eu ter conhecimento do Roberto. Mas eu lembro a música dele, que ela cantou. Inclusive falei com o cantor, com Oswaldo Nunes. Lembra do Oswaldo Nunes? Oswaldo Nunes. Falei isso, contei essa história para o Oswaldo Nunes, né? Que foi a música Mãe, sabe o que aconteceu? Mãe, o Tonico me bateu, roubou meu saco de pipoca, meu pirulito picolé, e depois de estar por cima, mamãe, deu uma pisada no meu pé. Ai, mãe, né? Agora você vê, né? Quantos anos, bicho? Era pra ter cantado uma do Roberto pra ver se ganhava da menina. Mas não existia Roberto ainda. Não existia Roberto ainda. Não tava ainda. Não existia Roberto ainda ali, né? Aí eu lembro disso. Então eu cantava nos programas esse aí de calouros e tal, papá, né? Era metidinho a cantar, cabelinho, né? E tal. E depois, depois que eu, jogando bola de gude, ouvia a Malena. E aí eu fui procurar saber, né? Onde estava tocando aquela música. Onde estava tocando e tal. Era na casa lá de um vizinho, que na minha também não tinha... toca-disco, né? Não tinha nada. Não tinha luz elétrica na minha casa, não tinha nada. Minha casa era na base como é que é? Lamparina. Da lamparinazinha. Tu ia pra cozinha. Usei muito lamparina lá em Manaus. Lamparina, era. E era uma só para não gastar o querosene. Era uma só. Aí você passava para, entendeu? Quando alguém queria também ir não sei aonde, você emprestava, dava e tal, a pessoa ia, você ficava onde estava, no escuro,
Pra não gastar querosene, né? Sem querer te interromper, eu contar uma rapidinha a lamparina, mas é bem rápido. Negócio de lamparina, eu fui pro interior lá em Ajaratuba, interior do Amazonas, lá com meu avô Dico, né? Passar um fim de semana lá e beirão do Rio Amazonas, tem muito lá carapanã, né? Muita carapanã. É mosquito, muriçoca. Então ele jogou um mosquiteiro, sabe? Mosquiteiro, né? Jogou o mosquiteiro e ficou aquele monte de carapanã, elas querendo entrar pra pegar a gente, né, cara? Ele pegou a lamparina e foi querer matar as bichinhas assim com a chama da lamparina. Cara, a lamparina pegou no mosquiteiro, que aquilo era um tecido meio de plástico. Sim, né? eu conheço. Lambeu, cara, ficou só um cotoco aqui, assim, um toquinho de bola assim queimada. A gente ficou a noite inteira na... É um perigo, né? É um perigo aqui. Bom, vamos lá. Aí eu ouvi a música e tal, né? Procurei saber e tal, rapaz. Tentei entrar na casa lá da mulher, mas a mulher não deixou, porque era, né, pequena, as crianças também queriam, curiosas, as outras crianças querendo saber o que é, por que eu saí correndo e tal para ouvir. Mas depois eu fui sabendo, no dia seguinte eu fiquei sabendo que era Roberto Carlos. Digo, pô, bicho, quem é esse cara? Roberto Carlos, pô, eu quero ser esse cara. Foi aí que a luz desceu foi aí, foi exatamente aí que eu disse, aos 5 anos de idade? 5 para 6 anos de idade, cara, 5 para 6 anos Aí eu disse, caramba, bicho, eu quero, pô, e eu me identifiquei com a voz, com a música, com a interpretação, com aquilo tudo, aquilo me fascinou. Eu fiquei fascinado com aquilo ali e tal. E, né? Logo depois veio a Jovem Guarda, né? Aquele movimento da Jovem Guarda. Já era meados ali de 65, 64, por ali, né? Por ali e tal. Já veio a Jovem Guarda. E aí eu procurei saber quem era, como era Roberto Carlos. Porque até então eu não sabia, não tinha a imagem dele, né? Não tinha a imagem dele. E aí eu assistia sempre a Jovem Guarda. Na casa dos outros também, sentado assim na sala, no chão e tal, assistindo a televisão em preto e branco, né? Porque não tinha televisão colorida na época, né? E ali eu assistia a Jovem Guarda por causa do Roberto Carlos, né? Lógico, né? Mas aí tava lá a Vanderleia, tava o Erasmo Carlos, né? E aquela coisa toda, e eu fascinado com aquilo ali e tal. E já comecei a partir dali, já tipo assim, usar o próprio estilo assim do Roberto. Já botei o cabelinho de lá, mas eu quero o cabelinho de lá daqui e tal, entendeu? Aí já repartiu o cabelinho, porque Roberto tinha... Tua mãe falou o quê quando tu chegou em casa e de repente, mãe, eu vi esse cantor... Roberto Carlos, eu só falava em Roberto Carlos, bicho. Meu Deus. Tudo meu era Roberto Carlos, pra lá, Roberto Carlos pra cá, e minha mãe, quem é esse Roberto Carlos e tal? Eu digo, mãe, só precisa ver o programa, vamos tentar ver e tal. E aí, agora eu não lembro se minha mãe chegou, deve ter visto o programa Jovem Guarda e tal, né? E para conhecer também esse cara, né, que era o Roberto Carlos, que eu falava tanto e tal. Era domingo de tarde o programa? Era domingo à tarde, né, pela Record, né, bicho? Pela Record. O Brasil parava, né, para assistir parava para assistir o Jovem Guarda, né? E lembro, né, que o Roberto vinha e tal, e com aquela coisa toda, né, uma brasa, mora, não sei o quê, agora vou chamar agora o meu amigo Erasmo Carlos, tal e tal, a minha maninha. E tu fazia isso com teus amigos assim, depois de terminar o programa? Eu brincava com tudo isso. E o meu amigo Chiquinho, que era teu colega lá da coleguinha. Né? Eu era. E nesse tempo, engraçado que é aquele caso que eu digo, né, bicho? A pessoa quando nasce pra ser aquilo, tem que ser aquilo ali. E eu já inventava circo, né? Tudo que tinha na minha cidade eu procurava depois fazer. Entende? Era assim. Aí eu fiz cinema dentro da minha casa, eu pegava aquelas fitas que quebrava do cinema, emendava tudo aquilo. É porque já vem mesmo. Já vinha, eu fazia cinema. E outra coisa, eu vendia ingresso e a sala ficava cheia. A sala ficava... Porque na minha cidade não tinha nada para se ver. Você entendeu? Não tinha show, não tinha atração, não tinha nada. Então, quando tinha uma coisa dessa, o pessoal ia casagem, bicho. Você acredita? Casagem para assistir o teatrozinho que eu fazia. Eu mesmo inventava a história, eu fazia os bonequinhos de barro. Eu fazia ele e ela, né? Os dois bonequinhos, o casal de barro, e manuseava por baixo assim, entendeu? E criava a história ali na hora. Eu criava a história na hora, não tinha texto, não tinha nada, eu criava na hora. E todo mundo ria, todo mundo e tal, aquela coisa toda. Aí eu botava o bonequinho olhando pra pessoa. Você tá rindo, né? Você tá rindo, mas você não sabe do nosso problema aqui, que não sei o quê, bebê. Você acredita? E eu contava aquela história e tal, entende? E aí a mulher ficava chateada e tal. Eu digo, meu amor, mas poxa, você vai embora, você vai me deixar aqui?
Né? Você vai me deixar aqui sozinho? Eu faço o que agora? Não sei o quê. Aí alguém falava lá, problema teu, agora tu foi falar isso com ela, não sei o quê, tá vendo? Aí criava tudo. Era ali na hora, bicho. Você acredita isso? Que coisa, hein, Ivanê? Eu fazia isso, bicho, ali. Então, aquele dom né? Aí, Ivanê, aí a transição, a transição da infância para entrar já na idade jovenzinho para frente, como é que foi? Aí, nesse lance da Jovem Guarda, ali eu já tinha ali os meus, sei lá, meus 7 para 8 anos de idade, né? Sim, ali sim. a Jovem Guarda e tal. E aí assisti essa Jovem Guarda toda. Um dia, cara, aí quando eu já tava com meus 18 anos, 19 para 19, 18 anos para 19 anos, aí apareceu lá em casa uma senhora, bateu lá na minha porta, lá na porta. Aí, aqui é a casa da Dona Augusta, minha mãe, né? Aí, sim, tal, pá. Aí ela disse, poxa, eu sou Altamira, moro no Rio de Janeiro e tal, né? E eu via muito falar em Rio de Janeiro e tal, via aquela coisa nos cinemas, né? O Rio de Janeiro nos cinemas, nas Agora é interessante, Geraldo, rapidinho, o nome da mãe dele, Augusta, é o nome onde era o cinema... No prédio que o Roberto morou. O prédio que o Roberto morou, Rua Augusta, cara. Né? No Edifício Augusta. Edifício Augusta. E também... Vou te contar essa história. E também tem a música, né? Entrei na Rua Augusta. Não, aí já... que não é do Roberto, lá, mas depois veio fazer parte da Jovem Guarda. Quer dizer, o nome Augusta tem uma ligação tem uma ligação com o Jovem Guarda. Tem uma ligação, né? Com a Jovem Guarda. Porque tudo em São Paulo era a Rua Augusta, né? Era na Rua Augusta. Tudo era o ponto da Jovem Guarda. O cine onde transmitia... Exatamente. Onde era... teatro, ali, né? Acho que era na Rua Augusta também, né? Ou esquina com a Rua Augusta e tal. Era por ali, né? Incrível, né, bicho? Aí veio essa senhora. Aí veio essa senhora e tal, e aí eu já comecei, eu tinha um caderninho, eu tenho ele até hoje, bicho, tu acredita? Eu tinha um livrinho de músicas, que eu já fazia música naquela época. Já compunha? Já, naquela época. Aí eu comecei a mostrar pra ela e tal, poxa, eu sou cantor, eu sou compositor, imagina. E aí ela disse, e tal, eu queria ir pro Rio de Janeiro e tal. Eu disse, tá bom, eu vou falar com meu marido, se ele aceitar, se ele deixar, eu falo e você vai. Tá bom? Eu digo, tá, eu quero conhecer Roberto Carlos e quero seguir a minha carreira de cantor e tal, eu quero ser famoso, eu quero ser, sabe? E tal, rapaz, ela fez, tá bom, vamos ver isso aí e tal, pá. Aí conversou com minha mãe, passou uns 2 dias lá em casa e tal, depois ela viajou, tava com o filho dela, né, com um filho dela, e depois, o ano seguinte, ela mandou uma cartinha dizendo que eu podia ir, que o marido dela deixou. Aí eu ia. Aí eu disse, pô, que bacana, olha só. Ela apareceu em Maragogipe. Apareceu em Maragogipe, do nada, bicho. Do nada. Minha mãe nem lembrava praticamente dela, tu acredita isso? Rapaz, Foi exatamente pra me buscar, tipo isso, né, bicho? Foi tipo isso. O anjo que foi lá. Isso, foi lá me buscar. É mole? Aí eu vim pro Rio de Janeiro, vim pra cá. Lembro, né, que eu cheguei, o Jorge foi me buscar. O Jorge já estava, né, com, sei lá, seus 16 anos para 17, eu já nos 19 aí, mais ou menos 19. Quem é Jorge? 18. Jorge, meu primo, filho dela. Tu tinha um primo? Filho dela. Que na verdade ela é prima da minha mãe, né? Só era prima uma da minha prima mãe. Da tua mãe. Eu chamava ela de tia e chamava o marido dela de tio. Que a gente do interior tem essa coisa, né? Consideração de tio, E depois, esse meu tio, né? Cuidava mais de mim do que ela mesma. Que coisa, né? E ele passou a gostar, então pode acreditar, bicho, mais de mim do que do próprio filho. E o filho dele era o Jorge. Era o Jorge. Era o garotinho. Que era mais novo que você, né? Mais novo, pouco, coisa assim de uns 2 anos, 3 anos no máximo. Foi em 70 isso ou 70 e pouco? Isso foi 74. Tu lembra do bairro, Evanei? Irajá. Irajá, na Rua Gustavo de Andrade, né? Quem está aí ouvindo, né, principalmente do Rio de Janeiro, conhece a Rua Gustavo de Andrade. Tinha um mercado, né? Supermercado na esquina. Hoje esse supermercado saiu dali, já foi para outro lugar lá do Irajá, mas existe ainda até hoje, e com o mesmo nome.
E o que mais? E depois, com 3 meses que eu estava lá, eu tive que sair para ir, né? Já arrumei ali uma kitnetzinha, um quartinho para mim. Mas atualmente já estava ali, Roberto Carlos. Sim, Roberto Carlos. Música, tudo ali, eu já cantando e tal. Aí meu tio ali, não sei o quê, essa coisa de música, de cantor, isso, não sei o quê, BBB. O que é que você sabe fazer? Fazer e tal. Eu digo, pô, meu tio, eu sei desenhar, sei pintar, sei cortar cabelos, porque eu era danado, bicho. Sabe aquela coisa de fazer tudo? Me virava mesmo. Aí eu disse, então tá. Vou fazer o seguinte, vou conversar com o Luizinho, que é o chefe geral do Teatro Municipal, né? Uhum. E para ele arrumar um emprego para você, né? Para pintar e tal. Ajudante lá, para pintura, para isso, para aquilo. Eu fiz um teste para cenografia e passei no teste. Para cenografia. Teatro Municipal. Teatro Municipal. E eu trabalhei por 1 ano e meio, mais ou menos, no Teatro Municipal, sendo que nesse tempo de 1 ano e meio, eu lembro que o chefe da cenografia viajou, acho que foi para Recife, uma coisa assim, ia passar uns 5, 6 dias lá, num trabalho também lá, né, no teatro de lá, e eu fiquei como responsável da cenografia, né? Só que o cenário que ele deixou para terminar quando ele chegasse, já estava pronto, eu terminei o cenário todo, só faltava subir o cenário, entende? E era uma peça do Quebra-Nozes. Sim. Do Quebra-Nozes, né? Musical, famoso no mundo inteiro, né? Quebra-Nozes. E quando ele chegou que ele viu aquilo, pode acreditar, bicho, ele conseguiu me tirar da cenografia. Foi, bicho. Ele conseguiu. Não queria que tu tivesse feito. Não, ele não queria que eu ficasse na cenografia para não tomar o lugar dele. Então, exatamente, porque ele achava que aquilo ali, quando ele chegasse, eu não estava nem na metade. E, no entanto, eu já tinha feito Adiantou tudo, o serviço. Adiantei tudo, já estava pronto e tal, e aprovadíssimo, né? Porque o cara tomou um susto, o cara chegou da Bahia um dia desse. Isso aconteceu, porque graças a Deus eu trabalhava bem, pintava bem, desenhava bem. Hoje eu não sei se... Acho que um tempo atrás eu vi tu fazendo um desenho, se eu não me engano tu postou alguma coisa. E aí eu fui para carpintaria. Aí na carpintaria... pegando peso, aquela coisa toda, batendo prego, martelo, né, furei meu pé, dei martelada no meu dedo, martelada na... O pensamento lá no Roberto Carlos. Sim, aí na carpintaria, foi exatamente na carpintaria, porque na cenografia não tinha quase ninguém, tinha 1 ou 2. Na carpintaria tinha um monte de gente. E eu começava a cantar. Entendeu? As músicas do Roberto. Sabia todas, começava a cantar. Eu só trabalhava cantando, batendo prego e cantando. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras. Aí fazia outra coisa, aí eu começava. Sempre quando eu venho aqui, só escuto de você. E batendo martelo. Pá. Mas era assim, todo dia era assim. Eu te proponho. Eu já entrava no teatro Animava cantando. O ambiente. Eu já entrava cantando. Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer. Aí um cara chegou e fez assim: poxa, ô baiano. Chamava de baiano, né? Ô baiano. Ô baiano. Cara, tu não pensa em ser artista, não, bicho? Ser cantor? Aí eu lembro até hoje, digo, não, bicho, que isso, bicho? Você cantou? Eu, coitado de mim, bicho, o que é que eu canto nada? Mas isso era pra fazer onda, né? Pra fazer onda, que eu já sabia que eu já cantava por direitinho, né? Aí ele fez, cara, eu preciso mostrar você, apresentar você pro porteiro aqui do Teatro Municipal. Eu digo, mas por que o porteiro? Ele fez, esse porteiro do Teatro Municipal, o João Lima, a esposa dele foi criada junto com o dono de uma gravadora, a Discolino de Volta Redonda. Ele é produtor e ele vem aqui toda quarta-feira buscar a mulher dele aqui no teatro, que é bailarina. Olha só. Aí eu disse, é mesmo, bicho? Ele fez, pô, tá legal. Aí foi lá no João, porteiro do Teatro Municipal. Aí disse, João Lima, você precisa ouvir esse baiano cantando. Roberto Carlos, hein?
Cara, ele canta igual o Roberto Carlos, bicho. Tu acredita isso? Ele fez, é mesmo, bicho. Ele fumava pra canto, toda hora ele fazia assim pra poder tirar a cinza, né, da ponta do cigarro. Eu lembro até hoje, cara, que ele fazia assim toda hora. Ele é mesmo. A minha esposa foi criada junto com o Januário, da Discolino, que é uma gravadora e tal. O pai, ele tem uma gravadora que distribui no Brasil inteiro. E eu disse, poxa, é mesmo? Ele você quer que eu te apresente a ele? Ele disse, poxa, eu quero, com certeza, né? Aí tal, aí ele disse, canta aí uma música aí e tal. O pessoal fala aí que você já entra cantando aqui, já entra não sei o quê. Já tinham falado de você pra ele. Já tinha falado de você. Aí comecei a cantar pra ele, pra esse João Lima. O João Lima disse, cara, preciso mostrar você para o Januário. Quando o Januário chegou, eu estava trabalhando lá, aí alguém foi lá me chamar, Baiano, o João Lima está te chamando, o porteiro está te chamando para ir lá embaixo. Aí eu fui lá, era o Januário que estava lá. Dono da gravadora. Da gravadora. Ele disse, Januário, esse cara aqui é baiano e tal, o Carlos, o nome dele é Carlos, e uma pessoa só me chamava de baiano. E você precisa ouvir esse cara cantar. Aí o Januário disse, é mesmo? Você canta Roberto Carlos? Canto. Eu disse, canto. Mas você acha que canta bem? Eu digo, não sei, quem vai dizer é você, se você ouvir, né? Os caras da obra todo mundo gosta aqui, todo mundo gosta. Ele disse, poxa, legal, então faz o seguinte, quarta-feira que vem, você pode ir comigo para Volta Redonda? Aí eu disse, eu dou um jeito. E aí na quarta seguinte, ele veio, o Johnny me chamou, aí eu já tinha pedido para o meu chefe da carpintaria, né? Para poder, nesse dia, essa força aí, eu né? não trabalhar, me dar folga naquele dia. Já que eles sugeriram de você ser o cantor. Exatamente. Aí foi quando eu já estava todo arrumadinho lá na portaria e tal, já todo arrumadinho, né? Cabelinho e tal, todo arrumadinho. Mas tu já estava meio caracterizado como Roberto, sim, já? Tipo já, assim, tentando puxar uma característica, legal. Já. Aí tal, e aí foi quando a esposa dele veio, né? Ele botou a esposa dele, logicamente, no carro, na frente ali, e abriu a porta de trás, eu entrei, e ele deixou a esposa dele, foi em Guadalupe, lembro disso até hoje, bicho. Tu acredita? Guadalupe, né? Bicho, ela morava em Guadalupe. Subiu com você. Ele era separado dela, mas ele, né, tinha esse relacionamento com ela. E toda quarta-feira buscava ela era bailarina. Deixou ela lá e subiu comigo. E aí fui pra frente e aí ele começou. Canta uma música do Roberto aí. Aí eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Canta outra. Não adianta nem tentar me esquecer durante muito... Canta outra. Aí eu já preocupado. Cada vez que ele mandava eu parar, bicho, eu ficava nervoso, porque eu não sabia o porquê que estava mandando eu parar. O que esse cara quer, né? Porra, bicho, ele não tá gostando. Aí canta outra, aí eu te proponho, nós nos amarmos, nos entregarmos. Aí ele canta outra, aí eu vinha voando no meu carro quando vi pela frente, na beira da calçada, um broto displicente. Ele canta outra. A viagem inteira. E a viagem inteira, bicho. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Aí até Volta Redonda. Quando chegou lá, ele chegou numa loja, porque ele tinha várias lojas lá em Volta Redonda e Barra Mansa. Ele parou, não me disse nada, bicho. Saí do carro e tal, eu saí também e tal. Entrei na loja, ele falou com o cara lá, falou, aí vamos tomar um café. Aí foi lá tomar um café. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, pô, Januário, desculpa eu perguntar pra você, cara, você gostou? Você não me disse nada, você toda hora mandava eu parar e tal. Eu vim de lá pra cá cantando, você não me disse nada. Você gostou, cara? Não gostou? E aí, cara? Ele chega pra mim e faz assim, faz o seguinte, prepara 12 músicas do Roberto Carlos, que a gente vai fazer um LP contigo. Carlos Evander interpreta Roberto Carlos. Tu acredita isso? Tu acredita numa coisa dessa? Acredito. Porra, bicho. Ele já foi te preparando. Até me arrepia. Tá vendo? Ele já foi te preparando. Foi, bicho. Até me arrepia. Ele disse, prepara 12 músicas que você vai gravar um LP. Carlos Evander interpreta Roberto Carlos. Eu disse, cara, verdade, bicho. Verdade, Januário. Pô, meu sonho, bicho. Pô, gravar um LP com música do Roberto Carlos. Porra, beleza. Porque isso, né, Carlos? Hein? Eu sou
Eu sou antigo da música também, não tão antigo, mas gravar um disco era uma coisa muito cara, Sim, impossível. E outra coisa, ninguém grava um LP, nenhum artista entra numa gravadora gravando LP. Primeiro o compacto. Primeiro grava um compacto simples. Depois um compacto duplo, com 2 músicas de cada lado. E talvez, se fizer algum vender sucesso, vender legal, grava um LP e tal, e vai embora, né? Resultado, se não vender, despacha na mesma hora, porque o cantor para uma gravadora é uma mercadoria. Se não vendeu, tchau, vem outro. Para a gravadora você não é artista, você é artista da gravadora para fora. Para dentro você é uma mercadoria. Isso aí. Aí resultado, bicho, eu preparei as 12 músicas, cheguei para o Januário e disse, Januário, as 12 músicas estão escolhidas. Ele fez, mesmo, repertório tá bom, eu digo, tá bacana, tá maravilhoso. Eu só separei porrada, né, bicho? Aí, resultado, isso foi em 78. Isso foi em 78. 78. Aí o Januário, ele ia muito em outras gravadoras, como CBS, RCA Victor e tal, que ele era muito conhecido em todos esses lugares, esse Januário. E aí, quando ele chega na RCA Victor, ele chega lá e fala assim, porra, bicho, com o diretor de lá, né? Com o diretor de lá, os produtores de lá, diretores de lá. Porra, bicho, eu tô com um cara... Ele tem a voz do Roberto Carlos. Vou começar a gravar um LP com ele. Quem é esse cara? É o Carlos Evanei. Ele é um garoto novo, bem novo, mas ele canta igual Roberto Carlos. Igual, a mesma voz, né? Assim, do Roberto Carlos. Então vai ser, Carlos Evanei interpreta Roberto Carlos. Vou fazer um LP com ele, babá. O cara da gravadora, quer dizer, se ele não fala isso... eu gravaria o LP. Não gravei o LP. Por quê? Porque ele chega lá, fala isso para o cara da gravadora, RCA Victor, e o cara do RCA Victor chegou para ele e fez assim, Januário, olha, você pode até gravar esse LP com esse Carlos Evanei. Só que já temos aqui um produto pronto para ser lançado daqui a umas 2 semanas com Ricardo Braga. Essa é a história. Rapaz, chegou o Ricardo Braga. Essa é a história. Com Ricardo Braga. Aí, Januário, quem é Ricardo Braga? Ele fez, você vai saber quem é esse Ricardo Braga. O Brasil inteiro vai saber quem é Ricardo Braga, que já está pronto um compacto, né, com um pot-pourri, né, do Ricardo Braga e uma outra música do outro lá, mas era o Roberto Collection. Exatamente. E aí, rapaz, ele vai arrebentar. Já está fantástico, já montado, armado. Todas as rádios vai tocar esse cara, porque já tem todo o esquema, já tem o esquema da gravadora para estourar Ricardo Braga no Brasil inteiro. E aí, resultado, o Januário me liga, Evanei, me liga no telefone do vizinho até então, né, na época, o vizinho me chama e tal, ele disse, olha, amanhã vai lá no estúdio, aqui no Estúdio Aras, aqui na Joaquim Silva, na Lapa, ali, né, que o estúdio a gente gravava lá, vai lá que eu quero falar com você. Aí eu fui lá, quando cheguei lá e falei assim, olha, esquece o LP que a gente ia fazer. Eu digo, por quê, Januário, o que é que houve? Aí ele contou essa história pra mim. Ele disse, olha, tem um cara aí por nome de Ricardo Braga, que daqui a 1 ou 2 semanas ele está estourado no Brasil inteiro. Então nós não vamos gravar esse LP. Eu digo, pô, Januário, mas por quê? Qual o problema, bicho? Vamos fazer o LP, quem gostar do Januário... Não, mas não adianta. RCA Victor já está com tudo montado, até fantástico e tal. Era sim, maiores. Mas aí eu falei para ele, cara, quem gostar do Ricardo Braga e tal, vai comprar Ricardo Braga. Mas você, como uma gravadora pequena, tendo o Carlos Evanei com LP só Roberto Carlos, né, também vai ser vendido. É um bom produto, e uma coisa vai puxar outra. E uma coisa pode até puxar outra. Mas na cabeça dele não era assim. E resultado, aí ele disse, não. Faz o seguinte, prepara 2 músicas que você vai gravar um compacto simples. Porra, de um LP, eu caí pro compacto simples. Mas, pelo menos, um disco. Menos mal, né? Menos mal. Menos mal. E aí... E a outro lado, o compacto duplo que ele gravou, uma foi o Roberto Collection, a outra foi Uma Estrela Vai Brilhar. Acho que foi isso, né? Porque eu tenho esse compacto, eu vou até ver qual foi. Uma Estrela Vai Brilhar. Uma Estrela Vai Brilhar? Eu vou até ver o outro lado. Que de fato estourou, né, Wander? Também estourou. Também. Roberto Collection saiu fantástico. Isso aí foi 6 meses direto, sem parar. Era de segunda. Onde você passava, era só Ricardo Braga. Era só Ricardo Braga. E eu, bicho, nessa época eu lembro, sabe o que eu fazia nessa época? Do que eu praticamente vivia nessa época aí.
Eu era, como é que é? Ajudante de protético. Eu era Fazia ajudante... dentadura. Dentadura, bicho. Eu era ajudante de protético. Eu era ajudante de protético, né? E minha esposa, minha mulher, estava grávida do primeiro filho. Olha que situação. Nessas alturas já tinha arrumado uma esposa. Já tinha uma esposa. Imagina, já tinha uma esposa e naquela luta de sustentar a situação, né, bicho? Né? A música não dava. Era o sonho e a realidade andando junto. Tô andando junto, entendeu? E aí eu tinha um amigo que era protético em Nova Iguaçu. Ele chegou pra mim e fez assim: pô, Evanei, já que o negócio tá ruim, você quer me ajudar lá na minha consultório, sei lá, coisa da minha sala lá e tal? Eu quero sim. E aí eu que tirava, às vezes, aquele molde lá, né? Da chapa, aquelas bocas babadas, aquelas coisas todas, e eu apavorado. Aí o Evanei, pra quem ia gravar um disco um dia desse, né, bicho? O LP. Pô, bicho. Ficava pensando assim. Pô, bicho, vou fazer chacrinha, vou fazer os programas e tal, que nada, tudo, né? Evanei, vamos pular pra gente não... Senão a gente não fala outras coisas. É verdade, é porque é muita história, né, bicho? Bom, aí passada essa história toda... Aí gravei o compacto, gravei o compacto. Só para completar, só esse pedacinho do compacto, em seguida o João Lima... que eu não tinha gravado o compacto ainda, foi quando o João Lima arrumou uma abertura de um show do Nenel. Sabe quem é Nenel? Nenel. Meu amigo Nenel. Isso, Nenel. Compositor maravilhoso. Eu abri o show do Nenel com a Adriana, do I Love You Baby, em Volta Redonda. Adriana, do I Love You Baby, né? Aí eu fui lá pra abrir o show. Quem foi o cara que arrumou o show? O João Lima, o porteiro do teatro. O porteiro do teatro. Olha, rapaz, o porteiro salvou. O teatro me salvou, arrumou um show pra mim, pra eu abrir o show do Nenel e Adriana em Volta Redonda. Pra quem não... O Nenel é o dono daquela música Ponta de Faca, né? Da vida não levo nada. Negão Tirar o Chapéu, da Alcione. O Meu Ébano também é dele, né? Meu Ébano. Do Roberto Carlos, do Roberto, 3 músicas com o Roberto. Vários, E aí eu fui lá e abri o show. Só que naquela época eu tava Paulo Sérgio, Fernando Mendes, José Augusto e tal, e meu show era pra cima e tal, quer dizer, né? E aí o Nenel gostou porra, bicho, que legal, cara, tu já gravou, cara? E eu digo, não, Nenel, mas tô com uma promessa aí de um compacto e tal, rapaz. Ele falou, tu quer gravar uma música minha? Pô, Nenel, era Nenel, na época era estourado. Sempre foi, estourado com aquela música, ai que vontade miserável de te ver, ai que saudade miserável de você. Tava estourado com essa música. E aí eu disse, claro, Nenel. Aí ele disse, vai na minha casa dia tal, em Grajaú. Eu fui lá e peguei a música com ele. Então, nesse compacto, o primeiro lado é a música do Nenel e do outro lado uma música que o Januário quis que eu gravasse de um cara lá de Volta Redonda. Eu gravei. Rapaz, ó. Nenel, um beijo pra você, Nenel. Você é Nenel, grande Nenel. A partir daí, tu... alavancou a parte de shows, foi embora fazer shows. Meio difícil, porque a gravadora era pequena, não tinha como, né? Não divulgava muito. Eu ia pras rádios nas madrugadas, durante o dia e tal, aquela coisa toda. Mas eu tinha que também trabalhar, porque até então não me dava dinheiro nessa situação. Mas tu já tinha se posicionado como cover do Roberto? Não, nem sonhava. E aí... Eu tinha que trabalhar também, né? Aí fui ser cartazista, pintor letrista e cartazista da Sendas, supermercado Casa Sendas, para poder sustentar a família, que o neném, aquele neném, lembra daquele neném que minha esposa estava grávida? Tinha nascido. Já tinha nascido, e aí, bicho, eu comecei a trabalhar e tal, larguei um pouco a carreira de cantor para poder trabalhar nas Sendas. Foi quando eu recebi o segundo convite do Januário para eu gravar o segundo compacto. Aí já foi um compacto duplo em 85, que veio a música Tentativas, que tocou bastante aqui no Rio de Janeiro. Praticamente estourou aqui no Rio de Janeiro, Tentativas. Evanei, daí até o dia que você se assumiu como cover oficial do Roberto, quando foi? De fato mesmo. De fato mesmo foi... Que aí eu já vinha cantando, né, nos bares, já cantava ali e tal. Né,
boates As e casas de tal, shows a por casa aí. de shows, junto com a Lima Santos, esbarrava com a Lima Santos, com Sidney Magalhães, sabe quem é Sidney Magalhães? Sim, que é o Sidney Magal, que ainda não era Sidney Magal. Que não era Magal ainda. Ainda era Sidney Magalhães. A gente cantava no boate cowboy e tal, aquela coisa toda e tal, e nas boates, no Capela e tal, nas madrugadas, a gente andava pelas madrugadas, não tinha negócio de, sabe, de ação, não tinha nada dessas coisas. E aí, cara, e trabalhando e cantando e tal, depois gravei o primeiro LP na mesma fábrica, o segundo LP, no 4 dias, depois eu parei e não quis mais gravar com eles e passei a me produzir e tal. Mas o lance do Roberto veio exatamente quando eu mudei da Baixada, que eu morava na Baixada, cheguei a ter 2 casas lá na Baixada, né? Não foi a música até então que me deu essas 2 casas, foi a pintura, né? Foi o meu trabalho como artista plástico, né? Pintei muitas faixas para clubes, painéis, trabalhei muito para político, né? Fazer painéis, faixas, aquelas coisas todas. Isso já, a gente já tá falando o quê? De 75 para lá, não? Não, a gente já tá falando, 78 já passou, 78, a gente 80. Já tá falando já de praticamente de 90 e pouco e tal, já quase. Então tu ainda foi... 2000, já quase, né? Aí em 2000... eu vendi essas 2 casas na Baixada e vim morar no centro do Rio de Janeiro. Quando eu cheguei no centro do Rio de Janeiro, aí eu decidi e falei com Deus assim, disse, Senhor, a partir de agora, eu vou jogar os pincéis fora, vou jogar as latas de tinta que ainda tem por aí, algumas coisas, vou jogar tudo fora, não quero mais saber disso, eu agora vou focar na música. Passe o que passar, aconteça o que acontecer, né? E eu ainda tinha filhos dentro de casa, dependendo de mim e tal, né? Já minha segunda mulher, já não era mais a primeira, já estava na segunda mulher. O Roberto já estava na segunda também, por aí? Já tá também. Estava acompanhando ele. Tava acompanhando, já com na cola, na cola, entendeu? Isso mesmo, bicho. Roberto arrumar mais uma, eu vou arrumar outra. Isso mesmo. E aí, bicho, foi quando eu ainda não assumi totalmente, eu fui para Largo da Carioca vender um CD novo que eu tinha lançado, um CD, com coletâneas de vários sucessos. Peguei vários sucessos, Roberto e vários outros, Roda José, Bartol Galeno, tu acredita? Paulo Sérgio, José Augusto, Fernando Mendes e tal, e pá. Fiz um CD com 14 músicas e comecei a cantar na Feira de São Cristóvão e depois vim para o Largo da Carioca vender. Vender todo dia ali. Tinha dia que eu vendia, tinha dia que eu não vendia nenhum, tomava chuva na cara, ventania e eu estava lá. Depois começou a vir as entrevistas, rádio, jornais, televisão. Eu já chegava assim, Roberto, eu posso fazer uma entrevista contigo? Começaram a te associar naturalmente, né? Roberto. Eu ainda não era o Roberto. Engraçado, eu ainda estava querendo. Mas já te associavam, mas né? eu digo, querendo e não querendo, vou ou não vou. Aí com essa coisa de tanto, Roberto, posso fazer uma matéria contigo e tal, papapá. Aí veio, né? Aí eu disse assim, caramba, eu não tenho mais 20 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos para lutar pelo Carlos Evanei, que já vem de uma batalha, né, bicho? Pô, por que não? Pô, eu pareço com o Roberto Carlos, eu tenho uma voz semelhante ao Roberto Carlos, canto na interpretação dele. Todo mundo gosta dele. Gosto dele, amo. Sou apaixonado pelo Roberto Carlos, sou fanático pelo Roberto Carlos. Por que eu vou lutar pelo Carlos Evanei, que tá difícil? Estava indo contra a tua essência, contra. E contra o que Deus queria para minha vida. Já foi tarde, né? Isso aí, já foi tarde, né? E contra o que Deus queria para minha vida. Aí foi quando eu, produzi o primeiro show, só Roberto Carlos. Carlos Evanei canta Roberto Carlos. Foi aonde? Foi na Rua do Riachuelo, ali naquele, onde era o forró. Rua do Riachuelo na Lapa aqui. Na Riachuelo na Lapa. Que ele tá até parado. Asa Branca? Não, lá na Rua do Riachuelo. Asa Branca é aqui, nos Arcos da Lapa. Era lá na Rua do Riachuelo, em frente ao Colégio MAB, que agora não existe mais, Colégio MAB. E aí eu marquei ali, cara. E aí eu fui de coletinho, uma camisa branca e tal, nada de terno e nada de rosas. Fui fazer uma experiência. Lotou, bicho, a casa lotou. No final veio uma senhora e fez assim, Evanei,
cadê as rosas? E eu digo, pois é, né? Cadê as rosas? Aí ela disse assim, olha, eu trabalho com rosas, com flores. O próximo show que você marcar, tá aqui meu cartão. Liga para mim que eu vou trazer as rosas para você entregar. E aí ela trouxe um monte de rosas assim, tudo com espinho, com folha, todo mundo eu entregando, me furando, sangue descendo. Verdade mesmo isso, cara. Né? Porque eu curtia, eu sempre gostei do Roberto Carlos, mas eu não prestava atenção como é que era a entrega não tinha ainda. Eu assistia como fã. Depois disso. Isso aí já é produção, né? Já é produção. Aí depois disso que eu fui prestar atenção como ele entrega as rosas, como é as rosas, como é tratada as rosas, que hoje é tratado, as minhas rosas, há muitos anos, há 25 anos, são tratadas do jeito que ele trata, né? E é tudo igual, tudo, entende? E foi assim que surgiu o cover do Roberto Carlos, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Uma pergunta aqui interessante que eu queria te fazer, qual foi a primeira vez que tu teve um contato visual com esse, pessoal, né? Visual, como é que tu se sentiu? Como é que tu, ou num show, ou num encontro qualquer, a primeira vez que eu vi Roberto Carlos ao vivo foi exatamente no final de 74, quando eu vim para o Rio, no final de 74, que um maestro, um músico, aliás, do Teatro Municipal, que eu ainda trabalhava no Teatro Municipal, por causa daquele lance de eu ficar cantando Roberto Carlos, né? Esse Homero Gelmini era um dos músicos da orquestra do Teatro Municipal. Chegou para mim e fez assim, Baiano, você quer assistir o show do Roberto Carlos? Eu, como assim? Eu assisti o show do Roberto Carlos? Ele, Eu digo, claro. Onde é? Quando é? Onde? Mas como cover... Não. Não era cover, mas depois como cover, Não, aí foi quando eu fui ver Roberto Carlos, mas saí de longe, né? Não cheguei perto do Roberto Carlos. Ele disse que ia me apresentar, mas disse que Roberto Carlos nesse dia não estava, né? Tipo assim, né? Para receber ninguém e tal, a gente respeita. E eu vim, eu fui até com uma camisa com a foto do Roberto Carlos, que eu pintei na época, feita por mim, viu? Eu tenho até foto disso. Que mais? Tá, mas quando eu vi mesmo assim, frente a frente, foi em 2002. 2002? Foi 2002. Alguém te apresentou assim, uma pessoa em comum? Alguém chegou para mim, não me lembro agora, disse assim, Evanei, você vai no aniversário do Roberto Carlos, lá na Urca? Eu digo, como assim? Como assim? Pode? Como assim? Como assim? Como é que é isso? Aí ele disse, não, bicho, é que todo ano tem como chama? Comemoração? Uma comemoração na frente do prédio, vai muita gente, vai reportagem, é verdade. vai muita gente fã-clube, né? Fã-clube e tal, verdade. Cantar pra ele e tal, e às vezes ele aparece lá em cima. Eu digo, verdade, bicho? Ele, verdade. Isso foi em 2000. Aí eu comecei a ir. Aí quando eu cheguei lá e tal, né? Aí eu já estava naquela de entrando ser o cover do Roberto, né? Começando a ser o cover do Roberto. As próprias pessoas já estavam te elegendo, né? Ali. Exatamente. Aí aquela coisa toda, aí, poxa, Roberto chegou e tal, Roberto, começa a cantar aí pro Rio aparecer lá em cima, não sei o que e tal. Aí já vi as primeiras reportagens e tal, como é que é? Jornal, como é que é? RJTV. RJTV. Não sei o que, pá, e tal, Fantástico mesmo. Fantástico. Apareceu no Fantástico nessa época e tal. E aí foi quando eu começava a cantar. Eu tenho tanto pra lhe... Todo mundo junto, pra lhe falar, e todo mundo cantava junto. Mas com palavras não sei dizer como é grande meu rei. E todo mundo, Roberto, parabéns pra você. Sabe, aquela coisa toda. Cara, de repente, Roberto aparece lá em cima, bicho. Aparece na sacada do prédio dele, para e olha lá pra baixo, aí manda beijo pra todo mundo, faz assim... para todo mundo, e dá um tchau e volta. Aí eu, Roberto, te amo, Roberto. Poxa, Deus te abençoe, Roberto, feliz aniversário. Aí ele olhava assim para mim, fazia assim e tal, e aí todo mundo gritando ao mesmo tempo. Isso foi em 2000. No 2001, aí eu fui de novo, né? Fui de novo e tal, aquela coisa toda e tal, e a mesma coisa, a mesma algazarra e tal, aquela coisa toda e tal. Pá. Quando foi 2003... eu fui, e aí, cara, muita gente, aí o Roberto, aí a Caçu,
no final, peraí, cara, foi no final de... em 2002. Em 2002, Roberto manda me chamar, foi em 2002. Ele apareceu lá em cima, tipo assim, era umas 9 horas da noite, mais ou menos, que ainda tinha um pouco de gente. Sim, sim. E eu também estava lá, desde o meio-dia. Isso, Rapaz! Desde o meio-dia que eu estava lá. E aí, umas 10 horas da noite, ele aparece de novo na sacada do prédio, faz assim e tal, e faz assim, olha pro meu lado e faz assim. Não vai embora não, né? Tipo, exatamente. Não vai embora não. Assim, né? Ele viu que todo mundo tava indo embora, não vai embora aí o não. coração meu, cara, disparou. Tu olhou, deve olhar pro lado, não, será que é verdade. comigo, né? Eu olhei, eu fiz isso. É? Eu fiz isso, digo, será que é comigo? Não, não é possível. Poxa e tal. Eu digo, caraca, eu tava com a Cida, minha segunda, né, mulher, e com a minha filha Roberta Carla. Roberta Carla. O nome da tua filha é Roberta Carla? Roberta Carla, bicho. Tu não sabia dessa? Não, vamos, que é isso, vamos bicho? aplaudir. Ó, bicho, Roberta Esse Carla. cara é fera, rapaz. Roberta Carla. É um amor mesmo. Bicho, Roberta Carla. Eu Já consertei- tava com a menina. Eu consertei um erro, já tava com a menina. Eu consertei um erro lá de trás. Sim, Meu primeiro sim. filho era para ter botado Roberto I, depois Roberto II, Roberto e Roberta Carla. E aí, cara, aí eu fiquei assim, nervoso. Eu digo, porra, Cida, não é possível. Ele fez assim, você viu? Você viu? Ele fez assim. Ela, calma, Ivanei, calma. Eu, não, mas ele fez assim. Calma, Ivanei, não é nada disso. Ele vai aparecer, ele vai querer me ver. E agora o que é que eu faço? E eu tava desesperado, bicho. Mas é um desespero mesmo. Imagina entende, a angústia, bicho? né? De Pô, eu vi ansiedade, Roberto né? Carlos assim, cara, que eu não tinha visto assim. Aí, resultado, bicho, a porta abre, pô, de repente o segurança dele aparece e fala, Ivanei, vem cá. Eu digo, não, não é possível, cara. Aí eu comecei a me tremer. Eu digo, cara, eu não vou. Ela vai. Eu digo, não, eu não vou. Rapaz Ela do vai, céu. vambora. Eu digo, não, eu não tenho condições de ir. Caramba. Ele, vem logo. Roberto tá aqui querendo falar com você. Aí que meu coração, cara, disparou, cara. Aí eu fui, cara, sabe, arrastado. imagina A perna não andava. A perna não andava e eu querendo, forçando a barra e a Cida me arrastando. Cara, cheguei na porta. Aí quando cheguei na porta, aí o cara chegou, abriu mais a porta e fez, poxa, entra aí, Roberto tá ali, cara, querendo falar com você. Aí eu olhei assim pelo canto assim, olhei assim, eu fiz assim. Quando eu fiz assim, cara, Roberto parado. Paradinho, tipo um boneco, parecia um bonequinho, sabe? Um boneco, sabe aquele boneco que não era de verdade? Imagina, uma Que não era de estátua, né? Uma verdade. escultura, Isso, né? uma escultura. Parecia uma escultura que não era de verdade. Aí eu olhei, eu disse, pô, Cida, ele tá ali, Cida, tá ali, eu não vou entrar, não. Sabe, era um desespero. Será que tu não tinha medo bicho. dele reprovar também, Não, assim, eu na fiquei tua com cabeça? medo. Ele, Não. tipo assim, será que ele não vai gostar que eu Não. imito ele? Não, não é imitar, né? Ou, sei lá, sou cantar as assim. músicas dele? É, Será que ele não vai? Mas eu tava no início de tudo, né? Tinha isso dentro de ti, assim, um pouco? Não. Pra mim, ele tava querendo me Tava ver. querendo te ver, aham. Querendo até, né, falar comigo, Te me abraçar, parabenizar, me parabenizar, né? essa coisa toda. Sim. Mas eu era um medo mesmo terrível. Aí eu cheguei, cara, entrei e tal, e fiquei. Tipo assim, uma distância de uns 2,5 metros, mais ou menos, né? Mais ou menos. 2 metros, 2,5 metros. Parei ali, estanquei ali. Aí eu fiquei, Roberto, aí tal, aí ele, assim mesmo, ele, parece que eu tô vendo até hoje, cara, ele, Aí eu disse, Roberto, ele, Aí eu olhava assim, olhava pra Cida, olhava pra minha filha, a minha filha chorando pra caramba, que minha filha também emocionada também. A Roberta emocionada vendo ele, né? E aí, cara, aí eu fiz, Roberto, Deus te abençoe. Ele, amém, querido, amém. Eu digo, Roberto, feliz aniversário. Ele, amém, querido, amém. Deus te abençoe, Roberto. Ele, amém. Eu digo, Roberto, feliz aniversário, Deus te abençoe. Ele, amém, querido. E eu fiquei o tempo todo assim, Roberto, Deus te abençoe. Ele, amém, querido, a você também. Aí eu fiquei assim, eu digo, Roberto, tudo de bom, viu, pra você, Deus te abençoe. Ele, amém. Eu não tinha palavras, não tinha, sabe, cara? Não tinha como. Reação, né? Não tinha como. E o coração batendo forte, a minha boca seca, entende? E aí... Rapaz, imagino. Muito. Aí eu cheguei e fiz assim, Roberto, eu posso chegar perto de você? Foi, bicho. Aí ele fez assim, se pode sim, querido, vem cá, bicho, vem cá. Aí eu fui, quando eu cheguei, eu olhei assim pra ele e tal, e aí abracei. Vocês têm a mesma altura, né? Eu vi tem uma foto de vocês juntos. 1,72. Certinho, cara. Certinho. É 1,72. Caramba. Eu tenho prova disso. Eu tenho a 1,72. foto com vocês lá. É 1,72.
Aí, cara, aí eu dei aquele abraço nele. Quando eu dei aquele abraço nele, aí eu comecei de novo no ouvido dele aqui. Roberto, Deus te abençoe, ele amém, amém. Roberto, Deus te proteja sempre. Viu, feliz aniversário, ele amém. Continuei dizendo as mesmas coisas de novo. Aí ele fez. Aí eu senti que ele fez assim, aquela coisa assim, tipo assim, né, para me afastar, que eu não queria mais soltar, agarrar, e agarrei ele e colei ali. Ué, já chega, bicho. Eu colei, cara, eu colei. Imagina, eu sentindo o cheiro do Roberto, bicho. Eu sentindo o cheiro do Roberto, sentindo a respiração, entendeu? Eu só não senti as batidas do coração dele, porque a minha batida do coração estava mais forte que a dele. Emoção legal, Emoção, rapaz. cara, Legal, foi. legal, legal. E aí eu me afastei e continuei de novo. Roberto, Deus te abençoe. Obrigado por você me receber, me chamar aqui. Obrigado. Poxa, eu tô muito emocionado. Interessante que ele nunca... E eu olhando pra ele, olhando pra pulseira dele, assim, que é bem igual essa aqui, né? Igual. Aí eu olhando pra pulseira dele e tal, olhando pra o, como eu chamo, pra o medalhão dele, né? Que é igual a esse. Que é igual a esse também, só, porém maior, é igual, porém maior, né? Uhum. Essa aqui que me deu foi um padre e o Antônio Maria, o padre Antônio Maria benzeu esse coisa aqui, lá no Cruzeiro. E aí eu olhava pra ele, pra poder ver se realmente era o Roberto Carlos. Gente, que legal, cara. Aí o Roberto dizia, não, fica calmo, bicho, fica calmo, fica tranquilo. E aí, como é que tá? E essa menina bonita aí? Ele tentando me acalmar. E essa menina bonita, eu disse, Roberto, essa aqui é minha filha, é Roberta Carla, em sua homenagem. Ele, é mesmo, bicho? Poxa, obrigado, bicho, por esse carinho e tal, papá. Que legal. Aí e tal, e Roberta chorando e tal. Eu disse, Roberto, posso fazer uma foto com você, Roberto? Senão ninguém vai acreditar que eu tô aqui com você. Ele fez, a sua máquina é profissional? Eu digo, não, essa máquina aqui. Aí ele fez, então tá bom, dá pra ele aí que ele vai fazer umas fotos. O mesmo segurança que me chamou. Uhum. Aí ele bateu umas fotos, eu tenho essas fotos. Viu? Foi as primeiras fotos. Tem uma que tu já Roberto. publicou, já vi lá. É legal. Depois daí eu tirei tem várias, também, tal, né? tem várias outras. Só que toda vez que eu chego perto do Roberto, bicho, pode acreditar, é a mesma emoção, né? Imagino. Imagino. E uma coisa, ô César, que eu já falei em várias entrevistas, preste atenção no que eu vou dizer, e é forte isso. A emoção que eu tive em estar pela primeira vez com o Roberto foi muito maior do que a emoção que eu senti em ver o meu primeiro filho pela primeira vez. Caramba, é forte, forte, porque você vê o seu primeiro filho pela primeira vez na maternidade, te mostrar assim, é uma emoção forte, grande. Mas o meu encontro com Roberto Carlos foi muito mais forte a emoção. Porque já tinha uma emoção acumulada desde criança. Acumulada, bicho, acumulada. Vanessa, a gente tá chegando já quase no final do nosso... O papo tá maravilhoso aqui, né? Mas olha, tem gente... Quero mandar um alô aqui, Vanessa, a galera assistindo aqui você, viu? Cássio Batista falou que tá lá em São Gonçalo, rapaz, assistindo o programa. Rapaz. Ela falou que obrigado, é fã do Carlos bicho. Evanei. Obrigado. Humberto tá assistindo lá da Tijuca. John, olha, o John Texor, nosso fiel telespectador, Geraldo, tá dizendo grande Carlos Evanei, Leila Braga. Leila Braga. Leilinha é a minha Jennifer Lopes. É o sobrenome do Roberto, né? Braga, né? Estou assistindo, muito Chegaste. Ela canta junto comigo essa música, Leilinha. Eu boto ela pra cantar, lembra? Sim. Ela faz a voz feminina. Isso. Leilinha, um beijo pra você. A Célia Oliveira também tá mandando. Célia Morena mandando. Célia Morena também é uma fã maravilhosa. Evanei, hoje você. Daqui a pouco a gente vai falar do show, né? Sim. Que é agora em setembro lá no Arthur da Távola. Mas só pra gente finalizar aqui, você hoje é presença já garantida nos cruzeiros, no Cruzeiro Emoções, né? É verdade, né, bicho? Você faz parte dos convidados da produção do Roberto Carlos, né? Verdade, já 3 vezes, né, que o Roberto, 2 vezes ele me convidou pessoalmente, né, quando eu estive com ele me convidou pessoalmente, e essa 3ª vez, no dia 12 a 16 de março, agora passado, como é que chama, um dos produtores, né, dele, me ligou dizendo, Evanei, olha, Roberto quer você no Cruzeiro. Maravilha, né, bicho? Foi. Maravilha. Isso é maravilhoso. Mas você tem o seu Cruzeiro, né? Sim. Você tem o meu especial, né? Há 16 anos.
Há 16 anos que eu tenho, viu? Viu, Geraldo? Ele tem o cruzeiro particular dele. Há 16 anos, pela Baía de Guanabara, que é o Projeto Emoções no Mar da Guanabara. Né, o Roberto, né, o nome do Roberto, do cruzeiro do Roberto era, que agora mudou para Além do Horizonte, mas no início, antes era Projeto Emoções em Alto Mar e o meu Projeto Emoções no Mar da Guanabara. Mas o teu projeto é antes do dele no navio, né? Não. Ou não? Não, foi depois do dele, que uma fã chegou para mim e fez: Vanei, por que você não faz um cruzeiro igual do Roberto? Aí eu disse: olha, igual do Roberto não dá não, porque ele faz um transatlântico, né, de 12 andares, pô, entendeu? Mas eu posso fazer no transatlântico pequenininho, no barquinho e tal, mas não deixa de ser um transatlântico. Aí você faz, é uma escuna. É uma escuna para 145 pessoas. Há 16 anos, vamos agora para a 41ª edição, 41 vezes. 41 vezes com sucesso. E Roberto pergunta sempre, quando eu estou com ele, fez: e aí, bicho? E o passeio do barco continua? Né? Aí eu digo, e lá de onde você sai, dá pra ele ver lá. Você sai da Urca. Não, eu saio da Marina da Glória, primeiro sai o barco, às 11 horas, dá uma volta pela Baía de Guanabara, às 3 horas volta na Marina, me pega, eu já entro de comandante, de comandante. Olha, rapaz. É uma coisa bonita, é uma coisa especial mesmo, uma coisa bem profissional. Bem produzido. Aí entro lá, começo a fazer o show e dali a gente vai para a Urca, né, o mais próximo possível do prédio do Roberto. E quando ele está em casa, ele aparece na sacada do prédio, dá tchau para todo mundo. Tchauzinho. Rapaz, aí eu canto Esse Cara Sou Eu, né? Aí ele para, ele fica o tempo todo parado mesmo, fica assim, ó. O tempo todo. Quando eu acabo de cantar Esse Cara Sou Eu, ele faz assim, porra, tipo assim, bicho. Que legal. Porra, legal. E tal, ele dá tchau. Ele vê Esse cara sou eu. Ele vê o respeito. Só que eu digo, esse cara é o Roberto. Ele vê o respeito que tu tem, né, com o trabalho dele. Sim. Bom, Evanei, você tá... Você precisa ir, hein, pô. Você vai agora no próximo. Vou no próximo, Evanei. Você vai no próximo. Ó, compromisso assumido, Evanei. No próximo eu estarei lá com você. No próximo. É sempre no segundo domingo de dezembro. Tá. Sempre no segundo domingo de dezembro. E a venda já está aberta, viu? Já está preparada, já está aberta, viu? É só ligar para o 99362-3040. Show. Evanei, aí em setembro agora você tem um show, né? Tenho. Fala desse show, aonde é? No Centro Cultural da Música Carioca, Arthur da Tábua. O cara quer que eu fale assim, viu? O cara lá, o Curinho quer que eu fale assim. Né? No Centro Cultural da Música Carioca, Arthur da Távola. Que é na Tijuca. Que é na Tijuca, na Conde de Bonfim. Na Conde de Bonfim, cadê? No 824, na Tijuca. Tem imagens aí, né, do show? Enquanto a gente fala aqui reforça aqui. Bom, quem quiser adquirir o ingresso, é só ligar. O telefone 99362 3040. Se tiver fora do Rio, tem que botar o 21 e 99362 3040. Fala com a produção do Evanei. Exatamente. Galera, olha, vai cair numa sexta-feira. Valor popular. 12 de setembro, uma sexta-feira. A partir das 19 horas. A partir das 19 horas. 19 horas, né? Viu? Então, e nós temos uma lista amiga, um valor bem popular na lista amiga. Todos que entrarem em contato comigo, compram nesse mesmo valor pela lista amiga. Pela lista amiga. Deixa o seu nome lá. A metade do valor de lá. Legal. Olha, e para quem estiver assistindo o nosso programa, vamos estipular aqui um prazo, Geraldo, né? Pode ser aí até uma semana antes do show, de repente, né? Vai ganhar 2 pares de ingresso para você. Você vai, leva sua esposa, leva sua namorada, né? Hoje em dia, uns levam namorado também, né, o Evanei, né? Tem gente que leva namorado. São 2 ingressos. São 2 ingressos para quem ligar. São 2 pares, é isso? São 2 ingressos para quem... São 2 pares. 2 pares. Para os 2 primeiros que ligarem, né, pedindo... Pronto, viu? 2 primeiros que ligarem, beleza. Deixa o telefone ali. É um ingresso com acompanhante. Então são 2 ingressos para cada um. Então são 2 sorteios. Telefone vocês podem entrar em contato com a produção daqui do nosso programa.
no 98783-2333, viu, galera? Aí a gente passa aqui pro Ivanei, ó, esses dois aqui são do programa. Preciso só do nome. Né? Manda o nome. Pra poder colocar lá. Isso. Quando chega lá, a pessoa diz, eu sou fulana de tal. Não precisa dizer que foi sorteado em nada. Eu sou fulana de tal ou fulano de tal. Pronto, já vai saber, né? E já recebe. Tem imagens do show aí, Geraldo? Dá pra jogar pra galera ver? Tem uma galera tem um pessoal lá de Manaus que tá acompanhando o show. E quem quiser contratar Ivanei, você viaja pro Brasil inteiro, né? Pro mundo inteiro. Vai pro mundo inteiro aí, ó. Pro mundo inteiro. Né? Também pode. Pra qualquer lugar. Pode entrar em 99362-3040. 3040. Ou liga aí também pro César Guerreiro. Aí, liga pra gente também que a gente encaminha e indica. Isso. Pode deixar aqui. Ó, e vou falar uma coisa, eu sou testemunha, viu? Já fui em vários shows do Ivanei. E o show é um show ao vivo, ele faz o show ao vivo. Nas casas grandes de espetáculo, claro, que tem a estrutura para receber o espetáculo dele. A banda. Os arranjos originais, né, Ivanei? São músicos maravilhosos. O arranjo original, a cenografia que ele faz, figurino da banda, figurino dele, realmente te remete a emoções realmente que é muito legal de ver. Eu já tive o prazer. Entrega de rosas, né, também. Com tudo entrega de jeito. rosas. É uma experiência. Olha, veja bem, você não vai ver o show, você vai ter uma experiência que você teria podem ir. Até porque ele faz pouco, ele não faz muito show, né? Ele faz um show. Sim, não, digo assim. Aqui no Rio, quem está não. Ele faz show pelo Brasil todo. O Brasil todo, Então, faz show pelo Brasil todo. O Roberto faz de 10 a 12 shows por mês. E o Ivanei supre essa agenda dele fazendo shows, né? Do caso, o Ivanei levando o Rei Roberto Carlos. E eu também faço shows de aniversários, casamentos, bodas, empresas. Tá bom? É só ligar pro 99362-3040. Tá saindo, cara. Ah, tá lá, né? Ah, o pessoal tá assistindo lá, tá assistindo. Mas tá sem áudio lá, Geraldo? Tá com áudio. Só uma amostrazinha, né? Uma amostrazinha do Olha, Ivanei. Olha que pena que a gente tem que acabar, porque tá muito bacana o bate-papo e você tem muitas histórias pra contar, né, cara? Vamos marcar uma outra vez pro Ivanei vir aqui. Ivanei, a gente te agradece muito, tá? Obrigado, pela tua presença aqui. Eu te parabenizo por ser esse ser humano especial que você é e principalmente você é um cara que respeita a obra do Rei Roberto Carlos e você defende ela do jeito que ela merece, né? Ser defendida, né, Ivanei? Todo respeito, com todo carinho, viu? A Roberto Carlos, respeito ao público, viu? Respeito a Deus, né? Por me permitir e me dar esse presente maravilhoso, né? Então, esse agradecimento. Eu já tive a honra de estar no mesmo palco com o Ivanei, a gente fez no Rival juntos, ele fez uma participação no meu show, né? E toda vez que eu vou no show dele, ele sempre que me vê por ali, ele faz questão de registrar minha presença. Sempre. Aliás, minha só não, de todos os artistas presentes, as pessoas que colaboram com o trabalho dele, realmente isso é muito legal, Ivanei. E eu estou precisando fazer um show, talvez seja em março que vem, porque todo março, né? Todo ano em março eu faço no Teatro Rival, né? Aqui no Rio de Janeiro. E já fiz Elas Cantam com Carlos Evanei e eu preciso fazer Eles Cantam com Carlos Evanei. Eles Exatamente, cantam, eles cantam. E você é um desses, né, bicho? Obrigado, meu irmão. Será um desses, Será Imagina. Uma grande honra e um grande prazer, meu irmão. Olha, Ivanei, você vai finalizar dizendo para mim o seguinte. A missão de ser maior e mais importante cover do Rei Roberto Carlos. Fale para esse Brasil inteiro que está te ouvindo, está te assistindo, né, aliás. Essa missão, né, que dá a mim, né, dada por Deus, eu aceitei, né, e aceito com todo o amor, com todo o carinho, com toda a dedicação e com todo o respeito ao Rei Roberto Carlos, respeito ao público do Roberto e também público meu, e respeito a Deus, viu, por me dar, né, essa tarefa, né, essa missão, essa tarefa, e que eu honro muito, 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 viu, visto a camisa do Roberto Carlos 24 horas. Eu só me desmonto na hora de dormir.
Mas logo que eu boto o pé no chão, ao amanhecer, eu já me visto, já me monto de novo de Roberto Carlos. Então, o único tempozinho que eu dou é exatamente, como disse o Faustão, né? Carlos Evanei é mais Roberto Carlos do que o próprio Roberto Carlos. Porque Roberto Carlos de vez em quando se descansa, né? De Roberto Carlos. E o Carlos Evanei não se descansa, é 24 horas assim. Eu faço isso com muito amor, com muito carinho. E legal, também quero agradecer também, o César, ao próprio rei Roberto Carlos, viu? Meu rei, obrigado por tudo, viu? Obrigado por você existir. Viu? Obrigado por Deus, né, te colocar nesse mundo através, viu, da sua mamãezinha, a nossa Lady Laura, viu? E obrigado por esse presente que você também me dá, né, me permitir, né, que eu faça todo esse trabalho e até me parabenizar pelo trabalho, viu, que eu venho fazendo. Beijo para você. E que nosso Deus de bondade te abençoe e te proteja sempre, sempre, sempre. Amém, amém e amém. E amém. Beleza, gente. Para vocês que estão aí, quero deixar registrado aqui o aniversário de uma pessoa especial, que é a nossa querida, maravilhosa produtora Eliana Duarte. Eliana, mil felicidades para você. Esse programa é dedicado com Carlos Evanei, parabenizando a você, tá bom? Então, beijo no seu coração, Rei Roberto Carlos, e um beijo no coração do Carlos, não Evanei, Eva Rei. Ele também é rei, tá bom? Valeu, gente, beijo no coração. Tchau. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Beijos. Bom, garoto. Quando